Boa tarde a todos, sou Nicole Xereave, aluna do 7º semestre do curso de Direito. Estou aqui juntamente com a professora doutora Ana Cláudia dos Santos Rocha, a fim de realizar mais um encontro do projeto de extensão Desmistificando os Direitos Humanos. No encontro de hoje, nossa convidada irá falar sobre o tema de direitos humanos e as pessoas com deficiência, um assunto do nosso cotidiano. A doutora Cristiane da Costa Carvalho é mestre em Fronteiras e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados, procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul desde 2001, graduada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, participante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Inclusiva da Universidade Federal da Grande Dourados, integrou a Comissão de Meio Ambiente da subseção da OAB em Dourados e o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Dourados no biênio 2010-2012. Integrou a comissão editorial da revista eletrônica da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul e lecionou as disciplinas Direito Administrativo e Direito Comercial no Centro Universitário da Grande Dourados em 2003 até 2005. É mãe de 4 filhos, nascidos em 2004, 2007, 2010 e 2015. Seja bem-vindo, professora. Seja bem-vinda, doutora Cristiane. Estamos ansiosos por ouvi-la e gostaria de lembrar que a senhora tem em média 1 hora de fala e depois abrimos para o debate com os participantes. Eu agradeço a professora Ana Cláudia dos Santos Rocha e os demais participantes. A professora foi minha co-orientadora na dissertação de mestrado. É uma satisfação poder acrescentar algumas contribuições sobre esse tema com vocês. É um tema tão importante do nosso dia a dia. Perfeito. Bom, o tema proposto foi direitos humanos e pessoas com deficiência, um assunto do nosso cotidiano. Pode passar. Para contextualizar, eu gosto sempre de trazer um autor britânico, o Tom Shakespeare, Sir Tom Shakespeare, que é um estudioso das pessoas com deficiência, dos direitos das pessoas com deficiência, ele próprio uma pessoa com deficiência. E ele fala que a vida de todas as pessoas é tocada pela deficiência, porque todos nós vamos ter contato com a deficiência em algum momento da nossa vida, ou porque somos pessoas com deficiência, ou porque podemos nos tornar pessoas com deficiência, seja por um acidente, seja por uma questão de saúde, seja pelo próprio envelhecimento. Não é? Doenças ou condições da própria velhice podem trazer deficiências de várias naturezas para a nossa vida. E temos também familiares com deficiência, né? Nossos pais, nossos filhos. Então, a deficiência é um assunto do nosso dia a dia. A deficiência também ela é uma característica humana. Ela é um componente definitivo da experiência humana, como diz o outro professor, um professor americano, Leonard Davis. Então, ela não é apenas uma situação de interesse dos direitos humanos. Ela é os direitos humanos, né? O direito das pessoas com deficiência são os direitos humanos. Não é uma categoria diferente de pessoas, não é uma categoria diferente de direitos. No entanto, há a necessidade de algumas especificações pela característica, né, das pessoas com deficiência. Pode passar. Bom, os direitos humanos também, por óbvio, né, se aplicam a todas as pessoas de forma indistinta, eles são aqueles direitos que o indivíduo possui apenas porque ele é humano. Essa é uma definição do Jack Donnelly. Então, não interessa o país que a gente esteja, a nossa condição, nós somos titulares desses direitos que são inalienáveis, né? Então, são direitos iguais para todos os seres humanos. É irrelevante a nacionalidade, a profissão, a família, a cidadania. Eles são direitos inalienáveis. Pode passar. A definição de direitos humanos, ela tem uma terminologia muito variada, às vezes ambígua. Então, a gente usa vários sinônimos, que estão, inclusive, na nossa legislação. Direitos humanos fundamentais, direitos sociais, direitos naturais, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, né? E assim por diante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, né, que está no preâmbulo da publicação de 49, diz que é essencial que os direitos da pessoa
sejam protegidos pelo império da lei, para que a pessoa não seja compelida como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Essa Declaração Universal, né, que abrange os países signatários, ela foi produzida por um conjunto de estados, ela tem um âmbito universal e é uma meta comum para todos os povos e nações. O Brasil aderiu à Declaração de 1948, então ela tem uma força constitucional no nosso país, e a Constituição Federal de 88, né, que veio depois da redemocratização do nosso país, depois do regime militar, ela também incorporou em todo o seu texto várias regras de direitos humanos e várias regras da Declaração dos Direitos Humanos. Além disso, nós aderimos aos direitos internacionais, né, dos direitos humanos. Então, tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos, eles também são incorporados no nosso direito nacional. Pode passar. No Brasil, nós temos, então, um sistema de proteção constitucional aos direitos humanos. Como signatário da Declaração dos Direitos Humanos, esse sistema constitucional ele vai influenciar todos os estados e municípios no nosso país, mas, apesar disso, os estados e municípios eles podem também... para desligar o microfone, Nicole, um pouquinho, para ver se diminui o barulho. Obrigada. Os estados e municípios, eles também têm regras que devem ser simétricas à Constituição, simétricas também aos tratados internacionais, que trazem esses direitos relativos à Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Pode passar. No artigo 4º da nossa Constituição, nós estabelecemos que a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. Já o parágrafo 2º do artigo 5º da mesma Constituição prevê que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. Além dessas normas, né, nacionais e constitucionais, a partir de 2009, foi incorporado na nossa legislação nacional, com força constitucional, como se ela fosse uma norma dentro da própria Constituição, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pelo Decreto 6.949, de agosto de 2009, em Nova York, na Universidade de Nova York. Então, nós incorporamos o status constitucional à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Pode ir para o próximo, por favor. Os dados de 2008, numa norma que comenta, né, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela traz do censo de 2000, né, de 23 anos atrás, que 25 milhões de brasileiros declararam possuir alguma deficiência. Esses dados eles foram modificados, mas são um dado muito importante, que trazem, né, concretizam aquela declaração do Tom Shakespeare de que a deficiência faz parte da vida de todos nós, faz parte do nosso cotidiano. As pessoas começaram a declarar que elas tinham deficiência, se reconhecer como pessoas com deficiência, porque elas tiveram também consciência dos seus direitos, porque a lei traz vários direitos para as pessoas com deficiência, mas também porque, a partir do ano 2000, foi incorporado na legislação o modelo social da deficiência. Esse modelo de definição da deficiência, ele passou a orientar a produção legislativa no Brasil. Então, ele tornou mais abrangente a definição de deficiência também, e as pessoas tiveram mais consciência, né, do que era, né, se declarar pessoa com deficiência. Além disso, o envelhecimento da população, a violência urbana, os acidentes, o próprio contexto que a gente vive hoje em dia, né, favorece o surgimento, né, de deficiência, né, de pessoas com deficiência. Por favor, pode passar. Quando eu fui investigar, né, os direitos das pessoas com deficiência, está muito enraizado, quando você vai investigar essa
essa temática o tema da discriminação. Então, quando eu fui usar de escritores para pesquisar a legislação, além dos escritores direitos humanos, deficiência, eu procurei também escritores de discriminação, para identificar na nossa legislação estadual as leis também que são relevantes para as pessoas com deficiência. O Janus Simonides, ele afirma que a discriminação é a própria negação do princípio da igualdade, e ela é uma afronta à dignidade humana. O que é a discriminação? Ele conceitua como distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou outra condição, que tem objetivo ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício por todas as pessoas em situação idêntica de direitos e liberdades. A pessoa com deficiência, embora ela seja uma pessoa, apenas a deficiência seja apenas mais uma característica, né, uma configuração humana, né? Assim como a gente tem uma configuração no celular, uma comparação, né, uma configuração tecnológica, a deficiência é apenas mais uma configuração humana, né? Ela não tem nada de extraordinário. No entanto, como ela é diferenciada em relação àquilo que é padronizado, ela traz, sim, na sociedade, dificuldades, preconceito e exige uma regulamentação diferenciada de direitos. Na elaboração da legislação nacional e também estadual e municipal, para tratar dos direitos das pessoas com deficiência, foi incorporado o modelo social da deficiência. Esse arcabouço legislativo, ele foi muito influenciado por esse modelo, que começou a ser desenvolvido na década de 70. Porque a deficiência, embora ela seja uma compleição humana, né, ela era compreendida de forma diferente ao longo da história. Então, as pessoas com deficiência, elas eram compreendidas, em resumo, né, apesar de haver outros modelos, através do modelo caritativo, que era uma pessoa muito vinculada a questões religiosas, cristãs, que era uma pessoa que precisava de caridade, de pena, né? Não, que era a pessoa com deficiência, ela seria diferente, mas ela precisaria do cuidado da sociedade, esse cuidado caritativo, né? Ele tinha um aspecto positivo, o aspecto de incluir a pessoa com deficiência na sociedade, mas havia, de certa forma, com pena. Esse modelo ele foi substituído no século XX, principalmente, final do século XIX, pelo modelo médico, principalmente depois que o Quetelet, Alfred Quetelet, trouxe um termo normal, que era um termo usado em estatística, para categorizar os seres humanos. Ele trouxe essa palavra normal, né? O Leonard Davis, que é esse estudioso norte-americano, ele diz que a palavra normal ela não era usada até o século XIX. Era usada apenas assim, em estatística. Ela passou a ser usada para definir um padrão humano ou um padrão de comportamento, né? Então, o termo normal para a gente, que é tão natural hoje, ele foi utilizado a partir do século XIX para tentar definir um padrão de pessoas. As pessoas que estivessem naquele padrão majoritário seriam as pessoas normais, não é? E depois, com base também neste mesmo modelo, veio aquelas questões eugenistas também que viam categorizar os seres humanos. A partir do século XIX, início do século XX, veio o modelo médico, que definia muito a deficiência, vinculava como uma doença, como um problema. Embora a gente não possa abstrair, né, a importância da medicina, a importância das definições médicas, né, ela caracterizava apenas como se fosse uma doença, né, esquecia do ser humano, né, diferenciava o ser humano deficiente, né, porque o que era importante mesmo eram as suas deficiências e não a sua configuração humana. E, finalmente, o modelo social da deficiência, que veio inicialmente com uma ótica marxista, né, no século XX, no meados dos anos 60 e 70, para enfatizar que a deficiência era apenas uma configuração humana e que ela dependia muito mais da sociedade e ela só existia por causa das barreiras da sociedade, né? Havia até uma forma muito radical de abordagem, dizendo que a pessoa só era deficiente por causa da sociedade em que ela vivia. Se a sociedade fosse adaptada, não haveria a deficiência. É claro que era uma radicalização, mas trouxe
uma reflexão muito importante, dizendo que se a sociedade não tivesse aquelas barreiras e aceitasse as pessoas com deficiência como pessoas, como as outras, apenas com uma configuração distinta em alguns aspectos, né, a sociedade as acolheria e elas poderiam participar da sociedade com mais facilidade. O Borges, pode voltar só um pouquinho, volta para mim o slide. Ele explica que esse modelo médico ou biomédico considerava a deficiência como um problema etiológico da pessoa. Era uma doença, um trauma, uma condição de saúde, devendo ser buscado sempre o tratamento ou reabilitação. Não que não seja importante a reabilitação, mas ele abstraía a importância do ser humano, né, e focava apenas na doença, no trauma, definia apenas aquela situação da pessoa, aquela característica. Já o modelo social ele traz uma crítica ao modo como a sociedade se organiza, quando ela desconsidera a diversidade humana, a diversidade das pessoas e exclui as pessoas com deficiência da participação social nos meios sociais e políticos. Pode passar, por favor. Esse modelo social da deficiência, ele é um modelo que inspirou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a legislação a partir do século XXI, né, do ano 2000 para cá, foi inspirada nesse modelo, dizendo o quê? Que era a sociedade que deveria eliminar as barreiras para que as pessoas com deficiência pudessem participar da vida social e da vida política, né? Por isso que eu trouxe nessa contribuição de hoje direitos humanos das pessoas com deficiência, que é o assunto do nosso cotidiano. No nosso mundo, no nosso dia a dia, existem essas diversas barreiras arquitetônicas, atitudinais, espaciais, tecnológicas, que dificultam que as pessoas com deficiência possam participar da sociedade em talvez igualdade de condições, mas que tenham as mesmas oportunidades, né? Talvez não igualdade de condições, mas que tenham as mesmas oportunidades de participação social. Quando a legislação incorpora esse modelo social de deficiência, ela passa a exigir da sociedade mudanças, compreensões, para que haja uma dimensão em todas as áreas sociais que favoreça a participação da pessoa com deficiência. A legislação, na medida em que ela incorpora o modelo social da deficiência, dizendo que a deficiência é uma construção social também, sem ignorar os aspectos fisiológicos, os aspectos médicos que são relevantes para as pessoas com deficiência também, ela exige que a sociedade elimine essas barreiras. Ela exige que a lei traga obrigações para a sociedade, para o governo, para as pessoas, né, de eliminar essas barreiras que impedem que as pessoas com deficiências participem da sociedade. Então, a compreensão da deficiência a partir desse modelo social permitiu que a legislação avançasse. Não viesse apenas trazer aquele modelo médico de direito à saúde, de direito à pensão, né, que incorpora muito da questão do modelo médico, do modelo também caritativo, que não podem também ser, né, afastados, mas que não são satisfatórios, que não são completos. Enfim, tanto a legislação nacional, a partir da LBI de 2015, que trata dos direitos das pessoas com deficiência, da acessibilidade, começaram a surgir nos estados e municípios normas também para regulamentar esses direitos, né? É claro que os direitos, eles devem ser respeitados, mas a regulamentação é fundamental. Por que essa regulamentação é fundamental? Porque através da legislação, você vai haver uma regulamentação e vai haver também sanções para aquelas pessoas que não cumprirem as leis, né? O direito, a importância da legislação, quando ela prevê a sanção, é que ela vai impor uma conduta, né? E impor uma sanção se a pessoa, não pessoa jurídica ou física, não cumprir aquela conduta. Então, em Mato Grosso do Sul, desde os anos 2000, nós temos normas de acessibilidade, por exemplo, que eu nem trouxe aqui nesse slide agora, e outras normas que tratam dos direitos das pessoas com deficiência, para poder permitir que elas participem da vida cotidiana como as outras pessoas, né? Então, acessibilidade nas escolas, acessibilidade nos espaços físicos, principalmente espacial, né? Seguindo normas da ABNT. Mas há também outras regras, por exemplo,
mais efetivas, que, por exemplo, a Lei 4.080 de 2011 torna obrigatória a reserva de 5% de espaços, né, em shopping centers e restaurantes para pessoas com deficiência. Essa Lei 5.611 de Mato Grosso do Sul institui a Semana Estadual de Conscientização e Acessibilidade da Pessoa com Deficiência. Essa Lei 4.314 de janeiro de 2013 dispõe sobre a adaptação de cinemas, teatros, casas de show, restaurantes e bares. Agora, quando a lei não é cumprida, surge também a necessidade de judicialização. Então, as pessoas com deficiência ou as pessoas que verificam, né, que as pessoas com deficiência não têm acesso aos mesmos direitos, à mesma participação social, elas provocam de alguma forma o judiciário através de ações judiciais, através do Ministério Público, da Defensoria Pública, de advogados particulares. Por exemplo, na nossa cidade, aqui em Dourados, houve uma ação civil pública para exigir que o cinema de Dourados disponibilizasse sessões para pessoas com deficiência auditiva, que os filmes aqui eram apenas dublados, por uma questão comercial. Houve, na época, um diálogo, né, processual, e o cinema explicou que as pessoas de Dourados, por exemplo, elas só assistiam aos filmes dublados, não iam ao cinema para ver filmes legendados. Só que isso acabava excluindo a participação no cinema das pessoas, né, com deficiência auditiva, que precisavam, né, as pessoas surdas, enfim, que queriam ver os filmes legendados. Então, chegou-se a um consenso, através da decisão judicial, de que fosse disponibilizada uma sessão, pelo menos, no cinema, com um filme legendado. Porque realmente não era razoável você exigir que todos os filmes fossem legendados, porque ia provocar uma esvaziar talvez a sala de cinema, e levar o cinema à falência, mas da mesma forma não poderia haver essa exclusão das pessoas com deficiência. Então, foi compatibilizado o cumprimento da lei, né, de uma forma prática, através da judicialização. Então, esse é um caso concreto. Outro caso concreto, que traz também esse assunto para o nosso cotidiano, foi a judicialização de ações coletivas visando a regulamentação dos prédios escolares para garantir a cidade espacial. No caso, o Estado de Mato Grosso do Sul tem um cronograma de adaptação das escolas para cumprir leis federais e leis estaduais de acessibilidade. No entanto, esse cronograma ele não foi cumprido, não é possível cumprir da forma célere que se esperava, então houve a judicialização no interior, principalmente. Algumas escolas que não sofreram que não puderam ser objeto de adaptação, elas foram objeto de judicialização no Poder Judiciário, né, ações propostas, para que houvesse adaptação espacial dessas escolas. As ações de somaria foram julgadas procedentes e as escolas, com o tempo, elas foram adaptadas. Nessas ações judiciais, discutiu-se apenas a questão da acessibilidade espacial. Outras formas de barreiras atitudinal, tecnológica, do ensino, não foram objeto de discussão, não é? Mas a sentença judicial também, ainda que ela seja definitiva, se ela não for cumprida de forma espontânea, ela vai gerar um desdobramento judicial também. Então, vai haver necessidade de uma ação de cumprimento de sentença, né, uma proposta de cumprimento de sentença, para que aquela sentença seja cumprida. Mas o fato é que, se a lei não for cumprida, há ainda a possibilidade, né, de você judicializar essa questão, seja através de ações individuais, né, seja através de ações coletivas, né, como no caso dessas ações coletivas propostas pelo Ministério Público Estadual, visando a acessibilidade de escolas municipais ou estaduais, né. Um dado interessante é que na capital não houve essas ações, provavelmente porque nas escolas municipais, né, houve, né, um esforço de cumprir a lei de acessibilidade, e também nas escolas estaduais, então não houve necessidade da propositura de ação. Já no interior, provavelmente porque o aporte de recursos era menor, ou porque os municípios nas escolas municipais não tinham o mesmo recurso, houve mais demandas para obrigar tanto o município, na maioria das vezes, né, e algumas situações do Estado, a implementar a acessibilidade espacial e arquitetônica nas escolas públicas da rede pública de ensino.
Pode passar o slide. Outros exemplos de leis estaduais que amparam o direito das pessoas com deficiência são leis que asseguram, por exemplo, pessoas com deficiência ter direito a acompanhante ou atendente em hospitais públicos e privados, em unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Leis que exigem a inclusão de intérpretes da língua brasileira de sinais em telejornais da rede pública de televisão, peças publicitárias e programas institucionais do governo de Mato Grosso do Sul. A lei que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual obter certidão de registro civil em braille. Essa lei também tem nas universidades públicas, que exige que universidades públicas também disponibilizem para pessoas com deficiência visual os seus atestados, certidões e diplomas, né, em braille. Pode passar, por favor. Essas legislações que eu trouxe aqui, volto um pouquinho, elas são exemplificativas. Há ainda uma gama de legislações estaduais ou outros atos legislativos, leis complementares, leis ordinárias, decretos, né, que tratam sobre direitos das pessoas com deficiência. Há uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de sessão de cinema adaptada às pessoas com transtorno de espectro autista, outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral. Há uma lei que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para pessoas com deficiência em alguns eventos esportivos. A lei traz regras específicas, né, em quais eventos, quais as situações que haverá essa gratuidade. Dispõe também sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta o TEA, né, para os fins que especifica a lei, né, que esses laudos médicos, eles têm prazo indeterminado, tá? Aqui você vê um pouco, né, da importância, sim, né, da questão da medicina, né, e do modelo médico da deficiência também. A gente não quer abstrair a importância da medicina. Apenas a conceituação da deficiência a partir do modelo médico, ela é insatisfatória, tá? Porque ela não transfere para a sociedade a responsabilidade de eliminação de barreiras e não vê a pessoa com deficiência apenas como uma pessoa com uma configuração humana diferenciada. Pode passar. As referências que eu usei, né, na dissertação, né, se alguém quiser, pode também disponibilizar esse slide, né, falando um pouco mais da questão da acessibilidade, que é uma questão muito importante, né, para a pessoa com deficiência. E que quando esse direito à acessibilidade ele é garantido para a pessoa com deficiência, ele abrange toda a sociedade. Porque assim como você não pode diferenciar os direitos humanos das pessoas com deficiência dos direitos humanos em geral, tudo aquilo que agrega a favor da pessoa com deficiência, ele vai agregar para todas as pessoas. As regras, por exemplo, de acessibilidade para as pessoas com deficiência são regras que vão beneficiar a toda a coletividade, não apenas aquelas pessoas com deficiência, não apenas aquelas pessoas que tenham mobilidade reduzida, não é? Vai facilitar o acesso aos ambientes, por exemplo, na questão da acessibilidade espacial e arquitetônica, para todas as pessoas, para toda a coletividade. Então, essas regras, embora elas tenham suas especificações para pessoas com deficiência, e haja importância disso por causa da identificação desse grupo tão heterogêneo, que é o grupo das pessoas com deficiência, ela traz um benefício coletivo, né? Ela traz um benefício a todas as pessoas também. Eu gostaria de terminar a minha explanação com uma frase de Montesquieu, no Espírito das Leis, que ele diz que quando voa a um país, não examinam se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. Como nós vimos, a nossa produção legislativa no Brasil, ela é muito ampla, ela é muito completa, e ela vem sendo atualizada constantemente. A nossa LBI de 2015, ela traz direitos para as pessoas com deficiência, né, muito amplos, mas esses direitos, eles não são implementados, não apenas pela sociedade civil, mas também pelo poder público, o que acarreta, muitas vezes, a necessidade da judicialização, que é um tema já incorporado ao nosso mundo jurídico, propositura de ações judiciais, para obrigar o poder público, ou obrigar até os particulares, os jurídicos de direito privado, a cumprirem a lei, a implementarem a lei. Então, apesar de todo esse aparato legislativo que nós temos de direito das pessoas com deficiência, no nosso dia a dia, a gente vê como ele não é implementado.
acredito que em Três Lagoas, como aqui em Dourados também, nós vivemos em ambientes inacessíveis, né? O prédio em que eu trabalho é um prédio inacessível para pessoas com deficiências. As calçadas pelas quais eu transito são calçadas inacessíveis às pessoas com deficiência, ainda que pela lei municipal haja uma obrigatoriedade de se colocar o acesso para pessoas com deficiência visual. Agora, as calçadas, elas, embora elas tenham, né, aquela, né, marca de acesso, elas são inacessíveis, porque elas não são padronizadas, elas não são uniformizadas para as pessoas com deficiência. Então, no nosso dia a dia, nós temos inúmeras regras, né, mas na hora delas serem implementadas, elas não são. Não há uma cultura de respeito aos direitos das pessoas com deficiência e ainda não há uma cultura também de acolhimento da pessoa com deficiência como uma pessoa comum, como mais uma configuração humana. Então, os espaços físicos que nós frequentamos no nosso dia a dia, salões de beleza, prédios públicos, como o prédio de onde eu falo para vocês, são prédios inacessíveis. Eu tenho uma mãe com deficiência, né, que é a pessoa em cadeira de rodas, ela não consegue frequentar vários espaços, ou quando consegue com muita dificuldade, por causa de acessibilidade. Há uma autora, pesquisadora e médica brasileira, Isabel Maior, que é uma grande defensora e responsável até pela implementação da Convenção Internacional dos Direitos Humanos no Brasil, uma das responsáveis por transformar as vidas das pessoas com deficiência no país. Ela fala que ela é uma pessoa com deficiência no Brasil, mas não é em Barcelona, como cadeirante, mas não é nos Estados Unidos, porque as cidades mundiais tão acessíveis, né, que a pessoa com deficiência no seu cotidiano, ela tem outra... Olá, tudo bom? Bem-vindo à exposição. As pessoas com deficiência, ela tem deficiência, às vezes, no Brasil, como essa professora Maria Isabel Maior, do Souto Maior, fala. Eu sou uma pessoa com deficiência no Rio de Janeiro, mas eu não sou uma pessoa com deficiência em Barcelona, em Nova York, em Orlando, porque são localidades em que há um respeito tremendo com a diversidade humana, há um preparo da sociedade para receber e tratar a pessoa com deficiência, né? Seja ela uma pessoa em cadeira de rodas, seja ela uma pessoa de baixa estatura, seja ela uma pessoa cega, surda. Então, a sociedade preparada para acolher essas pessoas, ela facilita o acesso. Então, a minha mãe mesmo, como cadeirante, ela teve oportunidade de ir aos Estados Unidos, na época ela já precisava de cadeira de rodas, não como hoje, mas na época ela precisava, e ela pôde acessar todos os lugares que ela quis, sem exceção. Ela pode viajar de navio, ela pode entrar em ônibus, ela pode, né, viajar de avião, ela pode viajar de carro, ela pode ir em parque, ela pode ir em brinquedos, porque é uma sociedade preparada para acolher a pessoa com deficiência. É claro que nós não podemos abstrair um país de primeiro mundo, um país em desenvolvimento, né? Essas dificuldades orçamentárias e culturais, elas vão impactar as pessoas com deficiência, elas vão impactar as pessoas pobres, não é? Mas o fato é que se a sociedade estiver preparada para eliminar essas barreiras, os direitos das pessoas com deficiência serão exercidos, né? Esse cotidiano das pessoas com deficiência será menos impactado. Quando houver uma aceitação da sociedade, as pessoas com deficiência, né, o cotidiano delas será facilitado. Quantas vezes não vemos na mídia pessoas com deficiência sofrendo discriminação na escola particular ou pública, dos próprios colegas ou professores, que reclamam que o aluno com deficiência atrapalha o rendimento escolar, que reclamam que o aluno com deficiência tem acesso àquela, né, atrapalha aquela aula, né, que não deveria estar matriculado na mesma escola, não é? Então, assim, abordagens excludentes, não é, que demonstram que nós não temos um sistema educacional inclusivo, precisamos buscar, nem tampouco, uma sociedade inclusiva, né, uma sociedade que garanta às pessoas com deficiência a acessibilidade, né, acessibilidade ampla e restrita, não apenas espacial, mas atitudinal, tecnológica, né? Então, há uma dimensão de desafios mesmo, né, na vida da pessoa com deficiência, que apenas aqueles que estão mais próximos, né, conseguem perceber, né? Mas é isso. Então, eu estou aberta aqui às colocações de vocês. Seu áudio, Ana.
Doutora Cristina, queria perguntar se, como procuradora e pesquisadora, como a senhora entende a atuação do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul na garantia do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência? O Poder Judiciário, ele tem recepcionado as demandas, né? Mas há uma burocracia envolvida, as ações judiciais, elas demoram muito, e quando há uma sentença definitiva, se ela não for cumprida de forma voluntária, ela vai gerar um desdobramento, que é o cumprimento de sentença. Além disso, nem sempre o judiciário está preparado para recepcionar essas ações judiciais, porque ele não tem um aparato técnico. Os juízes, eles são leigos, ele é provocado, né, por alguém que busca algum direito, talvez acessibilidade, não é? E se não houver uma informação muito boa do município, do estado que for acionado, não é? O juiz, ele pode ser induzido a erro. Ele pode, por exemplo, aplicar de forma equivocada a legislação ou o direito. Há uma pesquisa, por exemplo, na FGD, do João Paulo Coimbra, que analisou as ações judiciais em Mato Grosso do Sul que tratavam sobre o pedido de professor de apoio. Em alguns estados ele é chamado de professor substituto, segundo professor, né, professor, né, ao lado do professor regente, e aquele professor que dá um suporte para o aluno com deficiência em sala de aula. Então, muitos pais, às vezes, querem que seus filhos tenham professor de apoio, né, ou segundo professor, né, ou esse professor em sala de aula. Mas esse aluno não é um público-alvo para aquela situação, para ter um professor de apoio, pela legislação que existe, né? E, às vezes, naquele caso concreto, também não é a melhor coisa para o aluno, mas o pai quer. O pai busca a defensoria, busca o Ministério Público e provoca o judiciário. O judiciário, às vezes, com base num laudo médico, que diz que a criança tem autismo, é autista, ou diz que a criança precisa de um professor de apoio. Havia profissionais, hoje isso parece que está mais barrado, às vezes um psicólogo, uma decisão, um laudo unilateral de um único profissional, psicólogo, médico, que às vezes não tem qualificação técnica, embasava uma decisão judicial, que trazia implicações importantes para a sala de aula, por exemplo, né? Lotava a sala de aula, ou trazia um professor de apoio para uma situação que aquele não era necessário professor de apoio, não era indicado um professor de apoio, né? E às vezes também, através de uma ação judicial, as pessoas furam a fila, né, de direitos. Às vezes a esfera administrativa prevê direitos para as pessoas, né, e há uma ordem de concessão desses direitos, e a pessoa não quer esperar e fura fila através do Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele é imprescindível para a realização desses direitos, no entanto, nem sempre ele está preparado para garantir esse direito da melhor forma possível. A interferência dele, por exemplo, nessas questões de vagas em creche, em sala de aula, ela pode ser prejudicial, porque às vezes as decisões judiciais vai lotar uma sala de aula, que era para ter 20 alunos, vai ter 30 alunos, não é? Então vai trazer problemas antes inexistentes, se não for muito bem avaliada, se não for muito bem orientada. A demora do trâmite judicial também. Então, embora o judiciário precise ser provocado, às vezes, pela inércia do poder público, no caso da acessibilidade das escolas, por exemplo, ou no caso de professor de apoio, essa ação pode demorar, né, para ter um resultado definitivo. Ainda que tenha uma sentença, vai haver um cumprimento de sentença que pode demorar também, né? E às vezes a solução não é melhor, porque ele às vezes só tem a visão isolada, não é? E não tem a visão de um pedagogo, de um professor, né? Ele se apega a um laudo médico, por exemplo, e não vê toda a dinâmica envolvida, né? Todo o contexto escolar, por exemplo, nessa ação que visa, por exemplo, acessibilidade curricular, acessibilidade a ter um professor de apoio. Ou então ele faz uma ingerência nos gastos públicos para exigir reforma de uma escola, por exemplo, e não há recurso para aquilo. Ele bloqueia o dinheiro que é destinado a outra coisa relevante também. Então, o que a gente tem visto que tem sido mais eficaz do que a intervenção judicial através das ações é um diálogo institucional. Por exemplo, o interessado, o Ministério Público, a instituição, se reunir com o Poder Executivo, municipal ou estadual, e buscar uma conciliação de interesses. Mais efetivo do que a judicialização é um movimento que tem hoje de desjudicialização, de tentar compor esses conflitos de forma consensual na esfera administrativa. Muitas ações não foram adiante, né, tanto coletivas, porque quando a MP, por exemplo, instaurou um inquérito civil, aquele problema foi solucionado.
daí é um diálogo institucional, há uma explicação por que não foi usado o recurso, né, qual a melhor forma de se realizar aquele investimento, ou aquela reforma, ou aquela contratação de professor. Então, a interferência do judiciário, para responder a sua pergunta, né, ela é necessária muitas vezes, mas ela nem sempre é eficaz ou é necessária, porque ele não está preparado para atender tantas demandas, e às vezes ele não tem também aparato técnico, né, para dar voz, por exemplo, para os pedagogos, para os professores, para poder dar uma decisão que não vai gerar consequências também ruins. É um tema muito importante, né? Fiquei muito feliz com o tema. Eu também tenho um irmão especial e nós moramos em cidade pequena e é muito difícil introduzir ele dentro das escolas e fono especializada e pessoas especializadas realmente para lidar com ele. É muito difícil, até pra gente é muito complicado, a gente está aprendendo ainda sobre essas situações, como lidar com essas situações. E eu acho que é muito importante a gente conversar. Quanto mais a gente conversa, mais gente escuta e mais gente aprende. É um tema extremamente relevante e importante. Bom, gostaria agora de abrir as perguntas para os participantes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nicole, eu vi que o professor Washington, antes de sair, deixou uma pergunta também ali no chat. Se você puder ler para a doutora Cristiane, e depois tem um participante que levantou a mão, a gente passa a palavra para ele. Tá. Eu estou vendo aqui a do professor Washington comentar um pouco sobre a relação dos laudos médicos e decisões judiciais, sobretudo quando tomamos a perspectiva do modelo social da deficiência. O que acontece? O pai ou os pais às vezes convencem, né, o promotor ou o defensor público que o filho precisa de um professor de apoio, mas ele tem um respaldo apenas isolado, né, da opinião paterna, materna, enfim, de um profissional que às vezes não é mais habilitado, um psicólogo ou um médico, não é, que não tem a noção do que é uma sala de aula, de que é uma escola, de como funciona, e de quais são as necessidades pedagógicas daquele aluno, né? Então, com base em laudos médicos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele deferiu o professor de apoio para alunos que não precisavam de professor de apoio, causando um tumulto em sala de aula e prejudicando o próprio avanço do aluno. Porque, às vezes, um professor de apoio, dependendo da deficiência que aquele aluno tiver, se é que ele tem, porque houve muitos casos de alunos com TDAH que obtiveram na justiça o direito de professor de apoio numa escola pública, não é? E o TDAH não está no rol, né, do público-alvo da educação especial, por exemplo. Então, você deixa, às vezes, de privilegiar uma pessoa com deficiência, ou um estudante com deficiência que realmente precisa de um professor de apoio para atender algum capricho do pai, ou alguma dificuldade da própria escola, às vezes, acompanhar aquele aluno, né? Porque, às vezes, a própria escola compactua com aquilo porque ela prefere que tenha um professor de apoio para aquele estudante, que não é público-alvo. Isso gera, às vezes, um tumulto em sala de aula. Dependendo da idade do estudante, pode trazer também um constrangimento para aquele estudante. Eu tive um caso judicializado há muito tempo, que acho que não foi nem objeto da pesquisa do João Paulo, porque ele foi extinto por acordo. Que a escola chegou na vara da infância e juventude aqui de Dourados, a diretora foi chamada na escola, ela foi acompanhar, os pais queriam um professor de apoio para o aluno, que tinha uma deficiência física, mas não precisava de apoio, e tinha um autismo, talvez, né, de nível de suporte 1 na época, né? E ele disse para a diretora, ele tinha 14 anos, que ele ficava com vergonha em sala de aula, de ter um professor de apoio, né? Mas os pais queriam que ele tivesse, porque o professor de apoio ajudava ele a fazer as atividades. Então, e os professores, né, os pedagogos viam que ele não estava rendendo o professor de apoio, estava gerando uma situação para aquele indivíduo, né, naquele caso específico, que era prejudicial. Então, quando você pega um laudo de um médico, né, que às vezes é amigo, conhecido, que não tem expertise naquele assunto, e o judiciário acata aquele laudo para exigir um professor de apoio e causa todo o impacto no entorno de uma sala de aula, não é? Você vê que ainda está vinculado muito à questão médica, né? A questão, o laudo médico tem o privilégio sobre o laudo pedagógico, por exemplo. Você vai a diretora, a professora da escola, dizer lá que não vai ser adequado para o ensino, para a educação daquele aluno, ela não é tão valorizada quanto o laudo médico,
porque ainda está impregnado na gente a importância do laudo médico, que ele é mais importante, não é? Quando há vários tipos de conhecimento envolvidos, né? A própria deficiência, ela é multidisciplinar, não é? O próprio estudo da deficiência é multidisciplinar, não é único, né? Não é apenas a sociologia, a medicina, não é o direito, várias disciplinas envolvidas, né? Mas o laudo médico ele é privilegiado, com base naquele laudo médico, dá uma decisão judicial. No estado de São Paulo, por exemplo, nós estamos fazendo levantamento de pesquisas agora, nosso grupo de estudos com o professor Washington, e é uma pesquisa do estado de São Paulo, em que o Tribunal de São Paulo, não sei se a professora Ana Cláudia acompanha isso, em todas as ações que pede professor de apoio, ainda que a parte traga um laudo médico, ele nomeia um perito pedagogo. Então, um perito judicial. Então, é um perito do juízo, não das partes, que vai orientar o juiz. Nem o juiz ele é vinculado ao laudo pericial. O laudo pericial ele serve para orientar na sua decisão, não tem um efeito vinculativo, não é? Mas ele serve de orientação importante. E é imprescindível que, para você tratar de educação especial, por exemplo, haja um pedagogo, um professor envolvido, para dar a sua opinião, para você confrontar as informações, não é? Não se basear apenas na vontade dos pais, ou numa impressão dos pais, ou no laudo de um único profissional médico, né, da área da medicina. Em Mato Grosso do Sul, nas decisões que foram investigadas, o laudo médico preponderou. A decisão judicial foi vinculada no laudo médico, ignorando completamente a legislação, né, que prevê quem era o público-alvo da educação especial, deferindo professor de apoio para aluno com TDAH, que não é público-alvo, que não precisa de um professor de apoio, não é? E interferindo na própria atividade educacional, né, gerando todo o impacto ali entre os alunos, né, entre os professores, enfim. Né? Qual que era a outra pergunta que eu tinha que responder? Os países de primeiro mundo, né, em geral, aqui a pergunta é, quais são os países que eu citei? Na verdade, são as cidades principais desses países, cidades turísticas como Barcelona, Orlando, né, não sei se, talvez Nova York, que haja uma estrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência, né, que haja até um aparato tecnológico. Tóquio também, né, a gente segue pessoas com deficiência nas redes sociais e elas comentam de cidades em que elas tiveram muita facilidade de acesso, né, durante viagens, enfim, né, mas é claro que também nisso a pobreza impacta, não é? A própria OMS tem uma estatística que há mais pessoas com deficiência entre as pessoas pobres, né, do que entre as pessoas ricas, porque não podemos ignorar a ciência e a medicina. Muitas deficiências, elas decorrem de problemas de saúde, e muitos problemas de saúde relacionados, por exemplo, à falta de saneamento, à pobreza, né, falta de acompanhamento pré-natal. Há fatores ambientais que influenciam a deficiência também, não é? Mas os países que eu mencionei foram, né, as cidades de Barcelona na Espanha, a cidade de Orlando, né, em Miami, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que são cidades que é muito natural a pessoa com deficiência transitar. É muito natural ela ter acesso aos espaços, não é, de convivência. É uma coisa natural incorporada à cultura da sociedade, porque houve um investimento, né, financeiro, não há como fugir disso, e houve um investimento cultural também. Né? Houve uma naturalização das pessoas nesses espaços. Né? Mas são países de primeiro mundo. Então, aqui a gente vê realmente, né, a relevância de você identificar, né, a localidade, a precariedade. Quanto mais pobre, menos direitos, inclusive acessibilidade das pessoas com deficiência. Eu não lembro qualquer outra pergunta. Algum aluno quer fazer mais alguma pergunta? Algum participante? Eu acho que eram essas. Professora, gostaria de tecer algum comentário? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Cristiane pela participação, a presença do professor Washington aqui conosco. Eu e o Washington, nós tivemos a grata felicidade de orientar a Cristiane no mestrado. Vale a pena a leitura, né? Vale a pena que todos que estiveram aqui presentes acessem o link que o professor Washington disponibilizou, que é o resultado da pesquisa da doutora Cristiane. A Cristiane, além das questões jurídicas, que também foram apresentadas aqui, ela tem um olhar diferenciado dessas questões de acessibilidade, né? Até por conta do referencial teórico adotado. Então, acho que é importante que a gente perceba que todos os saberes e todas as ciências têm a sua relevância. Então, nós não menosprezamos um laudo médico.
Mas o modelo ideal, que deveria ser aplicado também pelo Poder Judiciário, que é a esfera aqui que nos afeta, é o modelo social da deficiência. É enxergar isso de uma forma, como bem ressaltou aqui a Cristiane, de uma forma inter, trans e multidisciplinar. Nós precisamos pensar nos impactos pedagógicos, nos impactos financeiros e até mesmo nos impactos psicológicos da pessoa com deficiência. Quando a Cristiane comentou essa questão de que muitas vezes o pai é que queria o professor de apoio, e aí um médico, a criança tem tal deficiência ou tem tal problema, então um professor de apoio. Só que imaginem cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, né, uma pessoa sentada, uma pessoa junto com um dos alunos em sua sala. Isso impacta, gente. Isso, conforme a modalidade de ensino, se for crianças pequenas, isso chama atenção, isso já gera uma curiosidade, já gera um olhar diferenciado. E eu me recordei aqui na UFMS, Cristiane, nós temos alunos, né, com deficiência. E uma das alunas com deficiência que nós temos, ela tem direito a intérprete de Libras nas nossas aulas. E ela solicitou que a intérprete não ingressasse com ela em sala de aula, que ela estava conseguindo fazer a leitura labial dos professores e acompanhar as aulas, ela se sentia mais confortável sem o intérprete. Então, percebam, a UFMS oferece o intérprete de Libras para quem tem a necessidade. Mas, realmente, esse intérprete de Libras, às vezes, em sala de aula, pode gerar para a pessoa com a deficiência uma situação até de constrangimento, porque ela acaba ficando em evidência, ela acaba ficando em destaque, as pessoas começam, às vezes, a reparar mais, gera toda uma dinâmica diferente. Tem professores, às vezes, que podem se sentir, nossa, vai ter uma pessoa, né, traduzindo para o Libras tudo que eu falo. Então, assim, há uma série de impactos aí na forma como o professor vai proceder, na forma como os outros colegas vão proceder, na forma como esse aluno vai proceder, e tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, a participação da Cristiane hoje aqui foi muito importante, porque a gente não está analisando, né, os direitos da pessoa com deficiência, a acessibilidade dela, com um único olhar. Então, judicializar é importante? Sim, porque a gente sabe que ainda existem muitas lesões a esses direitos. E o judiciário pode ser aí uma ferramenta, né, um instrumento útil para isso. Mas o excesso de judicialização, a judicialização pautada em um único conhecimento, que é o laudo médico, tudo isso também precisa ser refletido, né? E para aqueles que estão ainda aqui em formação, que acompanham o projeto, é importante que vocês percebam, né, que aqueles que integram o Poder Judiciário, os magistrados, por exemplo, eles não são os donos da verdade, eles não são os únicos que têm conhecimento. Então, é importante que saia desse lugar aí de, muitas vezes, superioridade e abra o olhar para outros saberes. Então, muito bacana essa atitude do TJSP, né, Cris? De consultar um pedagogo, porque o juiz, ele entende da legislação, não é isso? Nós, do direito. Então, nós temos lá uma pessoa com deficiência que tem o acesso à educação, à acessibilidade dela limitado. Então, nós temos lá um confronto, uma pessoa com um direito que está sendo lesado. Como que isso vai ser garantido a ela? Esse como é que é importante ouvir médicos, ouvir psicólogos, ouvir pedagogos, ouvir aí toda uma equipe multidisciplinar. Então, foi muito bom ouvi-la, Cris, sempre muito bom estar com você. Agradeço a Nicole também e a todos que estavam aqui presentes conosco. Se mais alguém quiser fazer alguma consideração... Então, eu devolvo a palavra à Nicole para que ela possa fazer aqui o encerramento. Lembrando, pessoal, que em julho nós temos férias, tá? E em agosto nós retornamos os nossos encontros. E aí nós estaremos enviando o e-mail para vocês com a palestrante que irá conversar, dialogar conosco aqui em agosto. Bom, chegamos ao fim de mais um encontro. Foi de tamanha importância o conhecimento que adquirimos hoje. Foi um encontro muito necessário e espero que possamos expandir cada vez mais sobre o tema muito relevante e importante. Agradeço aos presentes, a professora e a nossa convidada, a doutora Cristiane. Espero que possamos vê-la mais em nossos encontros. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a professora Ana Cláudia e todos vocês, me colocar à disposição para contribuir.
né? Eu tenho um tempo um pouco mais curto, porque também tenho 4 filhos, né? Como foi dito no início, né? Também um dos meus filhos é pessoa com deficiência, e então nosso tempo é realmente mais corrido. Mas essas experiências todas de vida que nós temos, a gente traz para a vida acadêmica, para a vida profissional. Isso traz um diferencial nos trabalhos. Então, cada um de vocês que estão enveredando pelos estudos dos direitos humanos, né, busquem uma área de afinidade, né? Vocês, né, para você desenvolver a pesquisa com essa afinidade com o tema que vocês vão estudar, né? É um tema tão amplo, né? É muito importante, né? E as contribuições da professora Ana Cláudia dos Santos Rocha no meu trabalho foram, assim, essenciais. Sou muito grata. Vocês podem, né, quem tiver disposição de ler ou de ver, né, foi realmente uma orientação que fez toda a diferença, né, para mim. Eu estou sempre à disposição, né, espero poder contribuir e espero que essa aula tenha sido útil para vocês também. Foram apenas algumas considerações, mas eu acho que é o início, né, para que vocês deem prosseguimento a mais investigações sobre esse assunto. Muito obrigada. Tchau, Cris. Tchau, Nicole. Tchau para todos, então, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.